Boa noite, pessoal. A gente está aqui no terceiro episódio da Easy Talks e hoje a gente trouxe aqui nosso amigo Lucas, o corretor, né? Já ficou registrado, Lucas, o corretor. E nosso amigo Luan, que é um parceiro também já de longa data aqui da Easy. E por que a gente trouxe esses dois figurões aqui? Já figuras conhecidas da rede social, são dois corretores que também se projetam bastante nas mídias e a gente admira muito o trabalho dos dois e trouxe eles para esse bate-papo, né, para a gente falar um pouquinho sobre a parceria que a Easy tem com os corretores, falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, perguntar também um pouquinho da vida deles, como é que eles começaram, como é que chegaram até aqui, para a gente ir trocando uma conversa gostosa aqui. Lucas e Luan, eu vou começar perguntando então, quer falar alguma coisa aí, ô Gilson? Não, só frisar que a ideia é essa mesmo, de a gente ter esse bate-papo informal, né? Contar um pouco do mercado imobiliário. A gente olhando de fora pensa que um é mais permuta, o outro é mais venda de imóveis, mas a gente sabe que cada um faz tudo de um pouco, né? Então contar um pouco dos bastidores, né? Com certeza. Eu sou nativo aqui de Bombinhas, já contei um pouquinho da minha história no primeiro episódio, e a gente tem aqui duas figuras, né? Uma nativa de Bombinhas e a outra nem tanto, um pouquinho distante. Longe, né? de Bombinhas. Cada um com as histórias bem diferentes, mas hoje a gente está aqui junto no mesmo mercado, trabalhando em prol da construção civil, né? Do profissionalismo. São dois corretores que prezam muito pelo atendimento ao cliente, a gente percebe que são duas pessoas bem envolvidas, né? E a gente espelha os dois, eu acho que os dois representam a Easy Arquitetura, desde que ela nasceu, ela tem uma parceria muito fidedigna e muito estreita com os corretores, né? A gente, como escritório de arquitetura, nós nunca tivemos um departamento comercial. E sempre quem atuou nessa frente comercial para a Easy Arquitetura sempre foram os corretores. Então, foi difícil até escolher as duas pessoas que estariam com a gente hoje aqui. Eu acho que tem vários outros corretores que poderiam estar sentados com a gente aqui hoje. E vocês hoje representam esses corretores que são parceiros da Easy, né, Gilson? Uhum. E que no futuro podem estar sentados aqui também, né? A gente vai convidar outros parceiros também e vai continuar com o projeto. Então, eles é só o começo, né? Daí são duas figuras para a gente iniciar esse bate-papo sobre o mercado imobiliário. Quer falar um pouquinho, Lucas? Vamos lá? Primeiramente, agradecer o convite, né, meu irmão? Estou muito grato de estar aqui representando os corretores junto com o Luan, é uma gratidão muito grande. E realmente a gente está unido pelo mercado, né? Porque a arquitetura ela anda junto com o mercado imobiliário, com os corretores, a gente representando os nossos colegas, né, Luan? Então é muito gratificante, então obrigado pelo convite, acredito que vai ser bem proveitoso toda essa nossa conversa aqui, vai ter vários insights bem legal para quem está assistindo a gente. E eu também me sinto lisonjeado hoje de estar aqui. Não fala difícil, Luan. Eu me sinto hoje muito lisonjeado de estar com uma figura aqui que é o Lucas, que foi uma inspiração no começo da carreira, a gente estava agora há pouco ali trocando uma ideia e o cara ia até brilhar o olho ali, ó. Não, sério, bem no início que eu tô 4 anos no mercado imobiliário, vai fazer 5 agora, e trocamos uma ideia ali, eu e o Lucas, e quando eu soube que a gente ia estar junto aqui no podcast, fiquei muito feliz, e mais feliz ainda de estar junto com a Easy Arquitetura, o Gilson aí, que eu acho que eu falo mais com o Gilson durante o dia do que a própria esposa dele. E com o Ezequiel, que é um grande parceiro, que a gente tá trilhando uma jornada bem legal aí, né, Eze? Eu acho que assim, a gente tem essa proximidade com os corretores porque a gente atua junto em várias etapas de um produto imobiliário, né? Então, a gente vende basicamente segurança. E um corretor, ele sempre busca, quando ele vai levantar um terreno, levantar uma prospecção de uma permuta, é interessante esse relacionamento porque antes de o corretor vender um terreno ou fazer uma permuta, ele tem que se assegurar se realmente o investidor que está comprando aquele terreno ali, ele vai conseguir fazer o que ele imagina que vai dar certo. Então a gente pega muito na fase inicial, dando esse suporte de segurança para o corretor. Então assim, a gente já conquistou a confiança desses parceiros nossos que trabalham com a gente e a gente já começa lá no começo do produto. Só que depois a gente também tem esse relacionamento durante o desenvolvimento, porque faz uma permuta e depois vende. E daí, naturalmente, vem os questionamentos, por que vocês fizeram isso aqui? Essa planta aqui ficou bem resolvida, não ficou bem resolvida? Algumas dúvidas de projeto, a gente acaba interagindo, né, durante todas as fases do projeto e às vezes pegando esse feedback, né, do que a gente projetou lá no começo como estudo de viabilidade
né? Depois a gente pega na fase de lançamento, se o projeto deu certo ou não deu certo, que normalmente sempre dá, né? Pô, projeto bonito, vendeu bem, não vendeu bem, e a gente sempre tem esse relacionamento muito próximo com todos os corretores. E assim como é com os nossos clientes, né? A gente não é um escritório travado, né? Apresenta uma planta, é isso aí, é o pensamento do arquiteto. A gente busca consolidar o produto e apresentar a ideia em conjunto, né? Então, às vezes o corretor vem com uma ideia, esse tipo de produto aqui para essa região vende melhor, então vamos fazer dessa maneira, ou vamos fazer um pouco de unidades com mais qualidade, ou menos unidades. Então, a gente é o escritório que busca essa parceria de estar sempre junto, né? E na verdade vocês é o nosso pilar do negócio, né? Um dos pilares aí do negócio, porque a gente se assegura na informação técnica do escritório da arquitetura, né? Como o Ezequiel falou do terreno, desenvolvimento do projeto, a gente sempre está nessa conexão, porque a gente é a parte comercial do negócio. Então, a gente sabe vender. A gente vê o prédio já construído. Eles não, eles verem se tem a viabilidade de construção, né? E a segurança, né, Luan? Eu vou contar algo rápido que aconteceu faz muito pouco tempo. Não é porque eu tô aqui com vocês que eu tô babando o ovo, é a situação que aconteceu de verdade. Eu fui levar um estudo para um construtor e ele perguntou quem fez o projeto. Aí eu falei, foi a arquitetura do Waze lá, o escritório do Waze que fez. Ah, não, se foi eles que fizeram, então tá bom. A gente tem confiança e sabe que eles sabem projetar direito o número de unidades que realmente cabe no terreno. Porque às vezes tem escritório que projeta umas coisas que tu vai ver a viabilidade e não é real. Então aqui não, aqui o peso do Waze, do nome do escritório de vocês é tão forte, dá tão segurança, que o construtor falou, ah não, se é deles, então tá bom. Então a gente vai estudar. Aí você tocou num pilar-chave que é segurança, né? Cara, essa é uma coisa que a gente preza, não só nós, a nossa imagem no mercado, quanto vocês também, corretores. Eu acredito dizer que vocês não vendem apartamento. O cliente que compra de vocês compra segurança. Porque hoje, mesmo apartamento pronto, às vezes tem um monte de questões que se o corretor não conduzir ou não colocar o cliente no apartamento certo, vai ter um monte de problema de documentação, habits, um monte de coisa que, mesmo estando pronto, e muito mais ainda quando vende na planta, né? Colocar uma boa construtora, zelar porque você está comprando um papel, né? Então, assim, o corretor, ele tem que vender segurança em primeira como prioridade, né? Prioridade é segurança, né? E tipo assim, e vocês, como eu falei, essa informação privilegiada vem de vocês. Esse dia aconteceu igual, no caso, eu e o Gilson aí, só num negócio de um terreno, eu falei pro Gilson, o Gilson falou, não, mas esse terreno não dá lá, tem que fazer tal estudo. Falei, não complica, Gilson, é só me dar um número de unidade aqui, pô. Essa semana aí nós brigamos, né? É só o prédio pequeno, cara, que vai sair aqui, eu já tô vendo o prédio ali, a gente já vai revender o prédio e tal. Ele, não, cara, mas tem que fazer esse estudo. E aí a gente vai atrás do engenheiro ambiental e florestal, isso e aquilo. Mas o que acontece? Aí cai nessa questão que tu falou, segurança, porque na via dos fatos o terreno era inviável para o negócio, né? E aí você assegura o teu cliente, né? Muitas vezes a gente que é vendedor, a gente quer fazer com que a coisa aconteça. E rápido, né? E rápido. Então a gente tá lá na frente, porque existe um time, né, Lucas? Claro. Existe um time da venda. Só que aí, em contrapartida, e por isso que eu acho que assim, é importante ter essa parceria, que aí a gente tem essas informações de segurança, porque o teu investidor não é para um negócio, é para vários negócios, né? Não, e assim, um ponto, nós somos arquitetos, nós somos técnicos, né? Mas a gente também tem uma empresa. Então, é claro que eu queria fechar mais projeto, eu queria que esse estudo desse certo, eu queria fazer, mas a gente tem que ter a responsabilidade de ser técnico. Como é que eu vou fazer um estudo por uma mancha em um terreno que eu vi que as complicações estão ali? Só para fechar, depois lá na frente eu vejo que dá e na verdade não dá, né? Então a gente tem que jogar real lá desde o começo. Então a gente trabalha dessa maneira aqui e todos os estudos que entram a gente trata como um estudo único, né? A gente vai construindo não a credibilidade, né? Vai construindo essa credibilidade no mercado e para te construir essa imagem, ela é demorada, mas para você destruir, ela é rapidinho. Sim. A mesma coisa para nós. É a mesma coisa para nós, é a mesma coisa. Para construir demora anos. O Luan está 5 anos, eu estou 13 anos no mercado, assim como vocês já estão há bastante tempo. É isso. A construção leva tempo, mas para cair é uma falha desmorona tudo que você construiu. É por isso que nós trabalhamos com pilares, né, Luan? De sempre fazer negócios de excelência, para cada vez a gente conseguindo ir mais. A arquitetura é
é a parte-chave do negócio, porque na verdade é o que vende, né? Costumo dizer que o que eles desenham, a gente vende, né? E às vezes a gente vê o terreno, mas essa parceria com vocês é importante por quê? Porque muitas das vezes a gente não vai oferecer só o terreno. A gente oferece o que dá para fazer em cima do terreno, né? E é um escritório, não sei quanto tempo mais ou menos, que tem a ESE, mas já parece tão grande com essa credibilidade que a gente já vê no mercado, né? Quanto tempo tem a ESE mesmo hoje, Ezequiel? De ESE a gente está com 8 anos, 8 para 9 anos, mas, cara, hoje eu estou com 40 anos, eu estou no mesmo ramo, atuando desde meus 17 anos. Então, já há mais de 20 anos, ou seja, envolvido sempre com o projeto, né? E agora, vamos supor, vocês dois são... 25 anos no ramo, então. Agora vamos falar um pouquinho de vocês dois, né? Então, o Lucas, hoje, é um cara que já construiu também essa credibilidade no mercado, independente com quem que a gente fala hoje, tanto com construtores, como outros, digamos, concorrentes, mas parceiros corretores, todo mundo respeita a imagem do Lucas, o corretor hoje, né? Você se tornou uma referência e tem um bom nome no mercado, que isso é muito legal. Mas de onde é que nasceu o Lucas? Digamos assim, quem já foi o Lucas e como que você chegou até aqui, Lucas? Vou contar resumidamente para não tomar muito tempo aqui do podcast. Uma história grande. É grande porque é a história de uma vida, né, cara? Então é grande, né? Mas o Lucas Silva, ele é natural aqui de Bombinhas, como você. Então o meu começo ali, eu já fui muitas coisas, já fui ajudante de pedreiro, servente com meu pai, pescador, o meu pai é pescador, hoje ele é aposentado, mas ele tinha barco de camarão, então eu fui muitas vezes pescar camarão com ele, principalmente nas férias da escola. Fazia o terceirão, chegava no verão, eu ia pescar com ele. Ele me pagava e tudo. Ele me ensinou o valor do dinheiro assim, trabalhando com ele. Depois eu fui garçom e depois de garçom, aí eu entrei no mercado imobiliário. E lá atendendo num restaurante no Mariscal, um colega meu, Fernando Carvalho, quero mandar até um abraço para ele, porque foi a pessoa que me convidou para o mercado imobiliário. Ele viu atendendo as mesas, muito simpático, muito prestativo. Por que tu não vem trabalhar comigo? Corretor. Ah, mas eu estava no auge do verão, janeiro, pau pegando no restaurante. Eu falei, o que esse doido tá falando de corretor? Aqui. Só que chegou em março, o restaurante fechou, porque acabou o verão. O que eu vou fazer da minha vida? Aí eu lembrei do convite do Fernando. Pô, imobiliária, vou lá conversar com ele. E aí a história é hoje o que está, né? Então são 13 anos, eu estou desde os meus 18 anos também, igual tu, comecei novo. Então, dos 18 até aqui, hoje estou com 31, respirando o mercado imobiliário todos os dias. Então, é isso que eu sei fazer da minha vida, não me vejo fazendo outra coisa e sou um apaixonado pelo mercado. Só pulasse o DJ, né? Aí nesse tempo... Essa daí tava nos bastidores. Só que ninguém sabia que o Lucas, o corretor, já foi DJ e tem o DJ como hobby. Foi Exato, DJ né? Tem a profissional música como e hobby, continua né? sendo Exato. DJ profissional, né? É que isso já estava mesclado com corretor. Eu era corretor na parte do dia e à noite eu era DJ. Mas chegou uma hora que eu estava falando para o Gilson ainda há pouco que eu tive que escolher. Tu tem que escolher um caminho para te fazer bem feito. Então, ou era seguir na carreira de corretor, baixar a cabeça e trabalhar, ou seguir na carreira de artista, que é a DJ. Só que a carreira de artista ela é muito competitiva, muito difícil de você engrenar. Então eu escolhi ficar na corretagem porque eu já estava inserido, já tinha um conhecimento. Então fiquei na corretagem ali, permaneci, enfim, até... A gente fica muito feliz quando nós que somos ditos nativos, né, nascido e criado aqui em Bombinhas, a gente vê os irmãos, né, que nasceram aqui se dando bem, né, crescendo, evoluindo, prosperando, porque essa realidade não é tão normal quanto deveria ser, né? A gente acaba percebendo muitos parceiros e pessoas que estudaram com a gente, que são conhecidos da gente, que acabaram tendo outro tipo de vida e não tendo a mesma história que a gente, mas eu fico feliz, cara, feliz porque tu és um cara que cresceu e é hoje uma referência no nosso mercado aqui. É da terra e se destacou da na terra, terra, né? Porque Bombinhas a maioria vem de Não, fora. e a gente que é daqui, muitas das vezes, sempre percebe muita gente vindo para cá, empreendendo, dando certo, crescendo e tal. E por que não... O próprio daqui não. O próprio daqui usufruir, né? E crescer aqui, isso mostra raiz, né? Sim.
As nossas cidades têm muito essa característica, né? De trazer muita gente de fora, né? E a galera vem, se apaixona e fica morando aqui, né? É muito legal, porque assim, claro, a nossa cidade é uma cidade de oportunidade, cidade turística, então assim, é natural de que ela atrai muita gente e é benéfico o pessoal vir empreender aqui, né? É uma alegria especial quando a gente vê uma pessoa que nasceu aqui, criada aqui, também conseguir ter sucesso aqui, né? Então tem gente que diz que santo de casa não faz milagre, é claro que faz, né? Faz. E eu vejo que isso está mudando. Antigamente isso era muito mais forte, como tu está falando. O pessoal daqui não se destacava, era o pessoal que vinha de fora, que empreendia e se destacava. Hoje está mudando muito a mentalidade, porque era uma mentalidade apenas. A mentalidade de mudança, de ir para frente, sair de acreditar, daquela... né? De acreditar que é capaz. Então hoje eu já vejo que vem mudando bastante, mas é interessante essa tua colocação, que eu já falei muito com meu pai sobre isso. Por que que antigamente as pessoas daqui não prosperavam tanto, não empreendiam, era sempre na mesma coisa. Mas hoje, graças a Deus, isso está mudando. Está mudando. E a cidade está crescendo também, é uma cidade muito nova, né? Então tem muita cultura da pesca que veio lá para trás, né? Bombinhas tem o quê? 40 anos? Não, 34. 34. Foi emancipada em 93. E uma cidade muito nova. E o Lucas é o outro lado da moeda, né? Vamos supor, a gente está falando aqui entre nativos, o Luan é nativo de onde? Onde é a tua terra? Conta a tua história aí, Luan. Conta um pouquinho da tua história, Luan. Rapaz, eu já sou de longe, hein, Lucas? Sou norte do Brasil, Paraíba. E, na verdade, eu vim parar em Bombinhas por sobrevivência. Diferente do nosso amigo aqui, de vocês, né? Sobrevivência. Na verdade, cheguei aqui em Bombinhas vendendo rede na praia. Depois vendi óculos, fui procurando um serviço mais maneiro, assim, fui vender óculos. Mas igual o Lucas, o Eze, vocês falaram que foram servente de pedreiro e tal. Eu só não fui DJ, mas fui servente de pedreiro também aqui. Vendi óculos na praia, vendi rede na praia. Por sobrevivência mesmo, né? Em 2009, quando eu saí de casa, eu vim parar em Bombinhas. Primeira vez que eu vim para Santa Catarina foi em 2007. Primeira praia que eu fui em Santa Catarina foi Itapuá. E interessante, cara, nunca mais voltei em Itapuá. Esse dia eu estava falando de Itapuá, que está crescendo também, é um litoral de Santa Catarina. E está crescendo, nunca mais voltei. Tem plano de voltar lá e fazer negócio em Itapuá, porque eu tenho um cliente em Itapuá que investe em Bombinhas. Mas enfim, cheguei aqui vendendo óculos na praia, por isso que eu conheço todas as praias, porque eu saía do Canto de Bombas até a Praia da Conceição, vendendo, quando não era rede, era óculos. Tinha que ver o que os fiscais iam prender primeiro. Prendesse a rede, vendia óculos. Se prendesse o óculos, Não, e tem uma parte interessante, cara, que o que acontece? Vou tomar um espaço aqui do... Fica à vontade. Óculos, na verdade, não tem alvará em Bombinhas para vender óculos. Óculos você não pode vender na praia clandestina. Então o que aconteceu? Eu fui tantas vezes preso o óculos, que aí eu passei a ser fiscal de praia depois. Então esse dia eu estava conversando com um amigo meu, né, cara, eu acho que no intervalo de 8, 9 anos, eu meio que escondi assim, a parte de vendedor, que eu nasci vendedor, né? Por quê? Porque teve 9 anos ali que eu vou chegar, eu trabalhei numa construtora. Mas eu me lembro que naquela parte, quando eu vendia na praia, o fiscal prendeu tanto meus óculos, que um dia ele chegou para mim e falou assim, eu falei, não, cara, tu não vai prender meu óculos hoje. Eu preciso trabalhar, eu tô aqui sobrevivendo em Bombinhas, e eu preciso trabalhar, então tu não vai prender meu óculos hoje. É o Sandro da prefeitura, muito amigo meu hoje, o Sandro fiscal. E aí ele falou, cara, por que você não vem trabalhar com a gente? Tô precisando de fiscal. Falei, fechou? Apertamos as mãos, no outro dia mandei a documentação à prefeitura, fui ser fiscal da prefeitura. Prender os outros, tá vendendo óculos. Que vira-volta, hein? Virou o outro lado da manhã. Mas foi interessante, cara. Aí começou toda a minha trajetória em Bombinhas, que aí fui para a prefeitura, já comecei a conhecer o pessoal da prefeitura. Mas aí o fiscal de praia é temporário também, não é igual o restaurante. Chegava depois do verão, acabava, né? Hoje não, hoje os restaurantes já permanecem no inverno. Mas aí o que aconteceu? Acabou a temporada, acabou o contrato fiscal. Para onde fui parar? Fui parar lá no servente de obra. E tem uma parte bem interessante, que esse dia a gente até se emocionou falando, que pro primeiro cara que eu fui servente de obra, hoje ele fez uma casa para mim. É interessante isso, né? O que dá a volta que o mundo dá nesse dia? Ele mesmo, a gente conversando, ele já é um senhor, cabeça branca, grande respeito pelos cabeça branca, né, cara? Que a gente aprende mais com eles. E aí ele falando, Luan, pois esse foi meu servente, e hoje eu tô fazendo uma casa para você, né, cara?
E não tinha caído essa ficha na minha cabeça ainda, cara. A gente tá tão no automático, não para pra ver. Não tinha parado pouco, pra refletir, não né? para pra ver um pouco pra trás e conversar e tal. Mas enfim, aí depois a gente fui garçom também. Trabalhei de garçom aqui em Bombinhas, assim, as temporadas, né? Temporada, eu trabalhava de garçom, ou trabalhava de... Tinha acabado com a questão da venda na praia, porque foi o primeiro ano que eu cheguei fazendo isso aqui em Bombinhas, mas depois a gente já vai criando uma certa amizade no município e aí você vai pegando contatos, amizade e vai querendo se estabelecer mais no local, né? Porque eu digo que eu sou um filho adotado de Bombinhas, né, cara? Eu parei aqui, daqui não saí mais. E graças a Deus tem dado certo aqui dentro, né? Isso aí é uma parte positiva que tem dado certo aqui dentro. Trabalhei de garçom, depois trabalhei em pousada também, uma época bem interessante, que é outro caso muito interessante, que a Eze tá nesse caso aí, tá nessa história, por quê? Essa aí eu não sabia, hein? Pois é, cara, por que tanta conexão, né, meu? Mas vocês vão entender. Eu trabalhei de uma pousada Bomar. Trabalhei na pousada Bomar de madrugada, irmão. Trabalhava na praia, de fiscal de praia, durante o dia. E de madrugada virava à noite na pousada Bomar. Um grande amigo meu, hoje a gente é irmão de igreja, muito brother e parceiro do negócio, né? Porque hoje ele tá dentro do escritório da Eze com construção. E aí trabalhava de madrugada com ele, teve uns dias que ele até... E já fechamos algumas permutas, negócio que você fechou com ele. Com ele é Esse relacionamento começou lá na época da... 12 anos atrás. Trabalhei pro cara de recepcionista na pousada e hoje a gente é parceiro de obra. Esse dia a gente fez um post no meu Instagram, ele me premiando de uma venda que eu fiz e tal. Inclusive o iPhone foi prêmio dessa venda dele. E aí a gente tava refletindo na recepção da imobiliária, né? Cara, como que é o mundo, né, irmão? Passava a madrugada na pousada do cara, o cara me deu uma mão, me ensinou muita coisa. As épocas ali, a gente, café da manhã na pousada, ele chegava, a gente trocava uma ideia, dizia, cara, hoje eu tô moído, irmão. Tô cansado, tenho que ir pra praia 9 horas da manhã, solzão de verão, andar todas as praias fiscal, ando todas as praias a pé, e de noite tinha que passar a noite na pousada. Só que o que eu costumo falar, cara, eu costumo sempre dizer assim, ó, que Deus, ele te coloca para servir aonde você vai governar, né? Eu admiro muito a história bíblica de José, e, em certo modo, tem acontecido comigo, sim. Para várias pessoas que a gente serviu lá atrás, hoje a gente é parceiro de negócio, é permutante, que nessa história do Evander aí, da pousada do Bomar, os caras estão crescendo, agora 50 anos no ramo de pousada em Bombinhas, foi a primeira pousada em Bombinhas, hoje está na construção civil e em parceria com a gente, comigo, corretor, com a imobiliária da Leno Imóveis, com o escritório da Eze Arquitetura desenvolvendo os projetos. Então é todo um ecossistema que a gente vem carregando lá de trás e que quando eu trabalhei para ele lá atrás, a gente nem imaginava onde poderia chegar o negócio, né, cara? Mas enfim, Luan é da Paraíba, chegou aqui vendendo rede, vendendo óculos em Bombinhas e hoje a gente está aí respirando o mercado imobiliário, né, Lucas? Como você estava falando ali, tinha uma época que você ou era corretor ou era garçom, né? Então eu costumo dizer que eu não tive essa tipo assim, hoje estou corretor, né? A gente é corretor, né? Hoje eu só faço isso, não faço outra coisa. É um grande conselho que eu deixo para meus amigos que querem entrar na corretagem ou que vêm pedir opinião. Eu falo, irmão, all in, skin the game. Tô até falando inglês. Depois que foi pro Dubai, voltou assim, né? Foi pro Dubai, contou uma Eu mostradinha. só comecei a dar certo também quando eu tomei essa decisão. Depois que eu você... sou corretor e é isso, vai dar certo. Aí eu comecei a prosperar. Antes, mais ou menos. Porque o que acontece? Muito das vezes o cara está corretor. É onde eu falo que é aqueles que acabam atrapalhando o nosso trabalho, né? Porque às vezes tá fazendo isso por causa que, aquele fulano tá ganhando dinheiro, aquele negócio tá dando certo, aquele lá ontem não era ninguém, hoje tá com um carrão, vou fazer isso também. Vou lá, faz uma vendinha e desaparece, ou às vezes nem faz a venda, mas pegou um cliente, falou uma coisa, falou outra, não abordou, não entendia muito o assunto e acaba atrapalhando o nosso negócio. Então, depois eu trabalhei 9 anos numa construtora, o Ezequiel já era arquiteto dessa construtora. Faz parte da minha história também. Faz parte do Ezequiel, assim, então... indiretamente a gente já vem tendo uma história junto, assim. E, tipo assim, aprendi muito. Hoje eu falo que, tipo assim, cara, até esse dia aconteceu comigo o seguinte,
saí atender com o corretor, e ele falou, pô, tu não falou nada do imóvel, cara. Falei, cara, eu entendo de construção civil, porque eu trabalhei 9 anos dentro de uma construtora, então alguma coisa eu entendo. Aonde vai o tijolo, aonde vai a tubulação, eu entendo. Mas o cliente, cara, muitas vezes não é importante essa informação para ele, né? 90% do cliente, ele está escolhendo no lá. Ele não está escolhendo a construção, está na nossa responsabilidade, vender o que é bom, mas o cliente não está falando de concreto para o cliente, de tipo de piso, tem um cliente específico que o cara quer saber. Aí tem não, cara, eu quero lá, eu quero onde vai me abraçar melhor, aonde eu vou ter o lazer, né, que é a casa. E aí você entra no outro assunto com o cliente em paralelo. Mas enfim, trabalhei 9 anos nessa construtora, me ensinou muito. Hoje eu Dá uso... base para tudo que tu faz hoje, Dá como vender o base imóvel, pra tudo, essa experiência na construtora é muito importante, né? Então, tipo assim, o Gilson, o Eze, sabe, aí a gente tá trabalhando numa parte de permutas, então tem todo esse embasamento da questão da construtora, a gente aprendeu isso aí, né, tipo, é uma bagagem muito boa, que também é outra história que eu falo assim, que foi os 9 anos que me tipo, escondi minha parte de vendedor, mas pior que não. Esse dia eu tava conversando com um brother meu, e entrei nesse assunto com ele. Falei, pá, cara, eu devia já estar rico, cara. Já devia estar rico no ramo imobiliário, porque eu fiquei 9 anos na construtora e foi 9 anos sem vender. E eu já era vendedor de antes. Pô, vendia na rua, né, cara? Você vendia óculos, vendia rede, vendia muamba na rua, que é desafiador. Hoje a venda de imóvel já é desafiador, né, Lucas? Venda de imóvel hoje é desafiador, irmão. Você sai todo dia de casa desempregado, né? E aí eu falei pra ele, cara, foi 9 anos que eu fiquei, tipo assim, com a questão da venda em off. E ele olhou pra mim e falou, não, cara. Tava na escola? Tava na escola. E outra, tu ficou só num setor na construtora? Eu falei, não. Comecei no almoxarifado da construtora e no final terminei no compras da construtora. Ele falou, então tu se vendeu. Sim. Tu não ficou sem vender. Tu vendeu o teu serviço, tu vendeu a tua disposição, tu vendeu o teu tempo. Tu adquiriu novos conhecimentos e hoje te ajuda a conversar com os clientes, né? Então, eu entendo assim, cara, eu acho que tanto nós como arquiteto, como vocês como corretores, a gente que está aqui nessa mesa, são pessoas que se encontraram na profissão. Nós somos pessoas de fé. Eu acredito que todo mundo está aqui na Terra por um propósito. E esse propósito nada mais é do que tu te encontrar no que tu vai servir, né? Eu sirvo, na verdade, a nossa profissão, a profissão de cada um é servir o próximo. Então vocês servem o próximo vendendo lares, vendendo sonhos e com a responsabilidade de tudo que tudo isso carrega. Existe uma habilidade específica que o corretor tem que ter, né? E não vem dizer para mim que todo mundo tem essa facilidade de vender, que não tem. Eu não tenho essa facilidade de vender. O Gilson é uma personalidade completamente diferente. A gente se encontra na nossa profissão. Se você pegar uma pessoa que está acostumada, tipo vocês, na dinâmica de venda, colocar com fone de ouvido na frente do computador durante o dia inteiro, tem gente que não aguenta. Não. São perfis e aí vamos supor, a gente se encontrou dentro daquilo que eu digo que é o que Deus tinha desenhado já para ti. Nenhum ser humano está na Terra se já não tem uma habilidade específica. E às vezes a gente vê pessoas rodando e não se encontrou ainda. Hoje faz isso, amanhã faz aquilo, depois faz aquilo outro. Então, desde os meus 17 anos, eu já percebi que o que Deus tinha para mim tinha a ver com um desenho. Eu era apaixonado por mapa desde criança. Então, assim, foi muito gratificante, foi muito bom para mim a vida eu ter me encontrado naquilo que Deus queria para mim, no que eu ia servir o próximo tão cedo. Tu também com 18 anos já começou a ver de que era pro lado da venda. E que sorte a nossa. Que sorte a nossa. Esse propósito, eu acho que assim, o conselho que eu sempre dou para pessoas que estão passando essa fase ali, de terminando o terceirão e entrando na vida profissional, cara, não escolhe por dinheiro. Busca ver aquilo que te toca. Ou aquilo que te incomoda. Porque se tu vê alguma coisa que te incomoda porque tá mal feito, é que tu nasceu para resolver aquilo. Né? Tem pessoas que se incomodam com a corrupção da política. Para todo mundo incomoda, mas tem alguém que incomoda mais. Assim, cara, ele foi desenhado para resolver aquela dor. Para mim, tem outras dores que me incomodam que hoje eu atuo resolvendo essa situação. Então, às vezes, o nosso chamado tem muito a ver com aquilo que te indigna, que te deixa indignado. Sim. Parece contraditório, mas não. Na verdade, o propósito tá ligado a isso aí, né? Tipo assim, o propósito, esse dia eu tava lendo sobre o que é o propósito, né? O propósito é aquilo que eu gosto de fazer, muitas vezes não. O propósito é aquilo que tu nasceu para fazer. Esse dia, há pouco eu estava compartilhando com o Lucas aqui, né? Pô, era 10h20 da noite,
compartilhei com você ali, estava acontecendo uma venda. E eu estava lá junto com o cliente. É gostoso estar 10h20 da noite com o cliente? Sim, Pra mas muita gente, ti é não. tranquilo, né? Não é. Mas pra ti eu tenho certeza que teve Tava gostoso. Esse dia eu tava na imobiliária falando assim, cara, eu não trabalho mais final de semana por questão de família, né? Que você tem que equilibrar, né? equilibrar ali um pouco todos os setores. Só que se eu te falar que é os dias que eu mais tenho desejo de trabalhar, tenho desejo de estar lá. Parece que é um dia mais tranquilo, que o cliente chega mais à vontade, tá sem pressa, né? Tá sem armas, né? Ele tá Pô, mais... é os dias que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de fazer o que eu faço. Então, isso aí tá ligado ao propósito. Tu nasceu pra isso, meu irmão, porque tu tá no teu desconforto, achando confortável, Exatamente. né? E isso aí tá ligado, o propósito tá ligado nisso aí que tu falou. Muitas vezes eu virei final de semana trabalhando até de madrugada e vendo o sol nascer, e eu sempre disse, cara, dá trabalho? Dá. Cansa, mas pra mim, cara, eu preferia fazer isso do que estar jogando um videogame. Pra mim, aquilo ali eu tirava prazer naquilo. Então, assim, quando a pessoa encontra esse propósito, que é o que Deus já colocou no teu coração, aquela habilidade natural, é onde a coisa só vai para frente, né? Agora, voltando um pouquinho para o nosso mercado imobiliário, eu queria tocar um pouquinho sobre o produto, né? Nós como arquitetos, desenhamos o produto imobiliário que vocês vendem, e muitas das vezes esse produto está relacionado com o que o plano diretor nos estimula ou nos permite fazer. Vocês lembram que há pouco tempo atrás os nossos prédios em Bombinhas não tinham muita área de lazer. Então, por quê? Dentro do plano diretor, se você colocasse lazer, você perdia apartamento. E daí ninguém quer perder o apartamento. Então, tu percebe o quanto o plano diretor vai mudando e vai se adaptando à realidade de mercado. Hoje, a gente já tem um novo plano diretor, já tem uma nova realidade. E a gente começou a perceber que em Bombinhas começou a aparecer uma demanda de apartamentos maiores, apartamentos com infraestrutura de lazer maiores, prédios hoje que a gente tem tipo prédios com... Mais de 1.000 metros quadrados de lazer? Mais de 1.000 metros, não, 2.500 metros quadrados de lazer, então prédios que têm essa infraestrutura e tal. O que vocês percebem hoje dessa mudança? Uma que ficou bem clara é que a gente tinha muito duplex antes aqui em Bombinhas. E daí os clientes chegavam para mim, pô, esses arquitetos projetaram esses duplexzinhos pequenininhos e tal. Cara, mas era uma situação que o plano diretor força. Uma escada no meio do apartamento. Então, assim, a gente percebe a mudança, falando hoje do produto imobiliário, o apartamento. O que vocês enxergam que é uma tendência ou como é que está esse produto em Bombinhas hoje, né? Essa é uma ótima pergunta, meu amigo. Muito bom falar sobre isso, porque como eu estou 13 anos no mercado, eu peguei o plano diretor antigo lá atrás. A gente já teve várias etapas do plano diretor. Antes do duplex ainda. Antes do duplex ainda, que era mais baixo, que era só 3 andares. Eu peguei lá e ver essa mudança, nós como corretor aqui, eu estava ansioso para isso acontecer. E quando veio a mudança do plano diretor, com andar de garagem, com andar de área de lazer, foi incrível, porque nós olhávamos muito para o mercado imobiliário de Itapema, Balneário, pô, lá o pessoal tem lazer, aqui a gente não tem. Aí o cliente chegava para comprar comigo, Luan, R$1 milhão o apartamento, tá, mas o que tem? Não, é só tem o lazer? apartamento. Não tem, não, é só o apartamento e a garagem, pronto, e uma vaga só. Era isso. Hoje não, com a mudança tu fala não, hoje tu compra o teu apartamento, mas tem área de lazer junto, tem uma experiência de vivência, então isso melhorou muito a questão da gente fazer a venda de imóvel, ajudou demais. É um tema muito polêmico, porque aumento de andares é um tema muito polêmico, que eu sempre falo sobre isso também lá no meu Instagram, no canal do YouTube, eu sei que gera essa polêmica, mas eu falo que o aumento de andares foi para trazer coisas boas, não foi para piorar. Não foi para a gente piorar os apartamentos, foi para melhorar. Apartamentos com área de lazer, com 2 vagas de garagem, mais espaçosos, maiores. Então quem está comprando e investindo conosco, seja para moradia ou para uso no verão, é maravilhoso, só tem pontos positivos. O nosso antigo plano diretor tinha 5 andares. Nós passamos agora para 7 andares lá no Mariscal. O aumento é muito pouco, gente. É 2 andares, é insignificante. Só que assim, 7 andares, mas dentro desses 7 andares tu tem 2 de garagem, claro, 1 de lazer. Então assim, dos 7, já quase metade foi para infraestrutura.
Para dar qualidade, para tirar o carro da rua, Exatamente. para dar mais conforto para quem mora ali, porque se a gente ficar refém só do turismo de verão, a nossa cidade ela não perde a sazonalidade, porque nós temos um pico só no verão e no inverno a gente tem que lutar contra a sazonalidade e trazer um público que venha usufruir de Bombinhas no inverno. Eu estava falando dentro de uma fala que quando eu falei depois eu disse, cara, saiu pela primeira vez, mas faz sentido. Bombinhas acha de que o turismo de verão é só por causa da praia e só dá para tomar banho no verão. Bombinhas, ela tem a água para tomar banho no verão, mas por que ela não vende à vista do inverno? Não precisa estar dentro da água. Os nossos vizinhos não têm a qualidade de água nossa e eles conseguem transformar a praia num atrativo, num ativo e está explodindo, está indo. É o tipo de visão correta. E nós, a gente tem que, eu entendo que a gente tem que começar a fazer empreendimentos que dê infraestrutura para o camarada vir no inverno. Se ele tem vista mar, não precisa estar dentro d'água. Pô, faz uma piscina aquecida. Fecha o ambiente, que é o que a gente começou agora a projetar, porque o plano diretor está favorecendo. Né? Então, assim, a gente tem essa demanda hoje que está começando a aparecer que eu fico feliz. Hoje a gente está projetando, está executando um prédio no Mariscal que é um apartamento por andar, de 250 metros quadrados. Cara, você entra lá, o Gilson teve lá hoje lá no prédio que a gente projetou. É fenomenal, né? É um produto que não existe em Bombinhas. E começou a ter essa demanda. Começou a ter essa procura aí. Muito bom. Só para encerrar minha visão aqui, eu como corretor até, hoje eu não falo para o meu cliente, auxilio ele em comprar um imóvel se não tem lazer. Hoje lançamento que não tem lazer eu falo não compra, porque tu já está desatualizado. Vai para um lazer, a não ser que for uma oportunidade, né? Pô, oportunidade, o preço mais baixo, algo vantajoso, aí beleza, vai firme. Mas tu quer fazer um bom negócio, compra um prédio já com essa estrutura de lazer, porque você já vai estar no plano novo já, você já está atualizado. Então eu sempre sigo isso para os meus clientes, compra com lazer porque tu vai fazer um bom negócio. Claro, a não seja que o preço do outro seja muito atrativo, aí acaba compensando. Eu acho que teve um ponto aí que ajudou muito também, que o plano diretor, quando a prefeitura aprova um plano diretor e ele entra em vigor, tu só vai conseguir ver o que realmente deu certo na prática, né? Daí tu vai vendo o que... E esse ponto do lazer ele foi muito importante, mas eu acho que teve um outro ponto que eles depois fizeram um adendo ali e melhoraram, que foi tu poder pegar esse lazer e se você quiser jogar lá para cobertura, botar no rooftop. Porque eu acho que isso aí acho que foi fenomenal, porque a gente como arquitetos e até o incorporador, ele tem a flexibilidade de escolher, né? De escolher, ou eu quero vender as coberturas mais caras, né? E ter o meu lazer acima das garagens, ou se eu tô com uma localização um pouco mais para trás, eu posso dar essa vista melhor para todo mundo, fazer o lazer lá em cima, fazer mais apartamentos tipo. Então acho que essa situação também, ela privilegiou muito o mercado. Porque o rooftop está muito em alta, né? Porque ele democratiza a vista. Eu digo assim, se você tá só a cobertura lá em cima, só ela vai ter a visão privilegiada de estar numa posição mais alta, desfrutando da vista mar. Quando você tira e bota o lazer lá em cima, você pode ter um apartamento de fundo que ele está valorizado igual, porque daí você consegue ter a qualquer momento, desfrutar de uma piscina com vista, de uma área de lazer, de salão de festa, sala de jogos com vista no rooftop. Por isso que isso democratizou e as construtoras perceberam isso, né? Que elas valorizam o empreendimento todo. Quando você faz a cobertura, é só alguns que são privilegiados, né? O rooftop, na verdade, é a cereja do bolo hoje, né? A cereja do bolo, você vai nos lugares mais lindos do mundo, é rooftop. E na questão da mudança do plano diretor e a gente ter o lazer hoje no prédio, para nós corretores foi o argumento de venda, foi o que ajudou, divisor de águas ali, quando não tinha lazer nenhum, porque a história de só a praia, uma hora acaba. Uma hora acaba. Uma hora acaba porque nós somos limitados, né? O cara diz, pô, nós só tem a praia, então eu vou na praia e volto, então. E quando dá no inverno, não vem. E aí eu acredito que é o seguinte, né, cara? Para vocês, arquiteto, imagina, vocês estudam, irmão, né? Vocês estudam, vocês vê no meio de uma faculdade, do estudo de vocês vê várias obras de arte, né? Que os prédios é umas obras de arte que os caras fazem, né? Tem projeto do ESE aqui próximo da gente em Perequém, em Balneário, que você vê o lazer no meio do prédio, né? Apartamento para cima, apartamento para baixo, aquele lazer lá com aqueles pilar. Fala, pô, como que o cara fez isso, né? E aí, imagina você saber disso tudo e não poder executar. Porque a lei não permite. Porque a lei não permite. Então, para vocês mesmo, foi um mar que se abriu, né?
Uma coisa que, só desculpa cortando um pouco, que me incomoda a gente um pouco ainda como arquiteto, que talvez esse pode ser o próximo nível, ou em projetos grandes, em terrenos grandes a gente já consegue resolver isso, mas para terrenos menores isso ainda é um ponto que chama muito atenção ainda, os portões na rua, frente, né? Tipo, né? na Isso aí tem frente. que resolver. Isso é algo que é um ponto para a gente pensar, né? Nós como arquitetos, o pessoal da prefeitura, o pessoal do ramo imobiliário, de que eu acho que isso, para terrenos maiores, a gente consegue resolver. Porque não é bom para a cidade quando você tem o teu empreendimento que só tem o hall de entrada, o resto é portão de garagem. Porque isso a gente chama assim, fica estéril. A gente tem casos aqui que a gente que é arquiteto acaba percebendo mais nitidamente, né? Você vê onde tem sala comercial, tem vida. Aonde pega um prédio que não tem sala comercial, parece que aquilo vira um canto negro, o pessoal atravessa para o outro lado da rua e depois volta porque ali fica escuro. Por que isso? Porque onde tem pessoas tem segurança. Então, a segurança da cidade, ela está relacionada com a quantidade de pessoas que tem na rua. Se você entra num gueto onde não tem ninguém, a pessoa se sente insegura e realmente fica, porque é ali onde está as armadilhas. Então, você estimular fachadas ativas, que é o que a gente diz na arquitetura, com comércio, com local onde, se não tem comércio, mas deixa um banquinho gostoso, deixa uma iluminação boa, deixa um paisagismo onde a pessoa pode, se não tem comércio, mas fica ali relaxando, contribui para a cidade. Você tem uma fachada só com portão, prejudica o estacionamento na rua e você fica com um ponto cego na avenida. Claro. Assim, o plano diretor ele melhorou demais, assim, tá maravilhoso, mas tem vários pontos para ser ajustado, né? Até uma questão, deixar um apelo para os nossos governantes, eu acredito que dá para mexer muita coisa no plano diretor ainda, inclusive dando mais vagas de garagem. Até eu fiz um vídeo muito polêmico sobre isso. 7 andares já está alto. Eu, se fosse prefeito com a caneta na mão, eu colocaria mais um andar, 8. Aí fechou, porque eu jogaria mais um andar de garagem, porque quem está comprando um 4 suítes, um 3 suítes, ele tem que ter 3 vagas de garagem, 4 suítes, 4 vagas de garagem. Hoje você não consegue ter essa relação, que é muito legal. Se você tem de um dormitório, uma vaga de garagem, 2 dormitórios, 2 vagas, 3 dormitórios, 3 vagas, seria muito assim legal. E a questão do andar a mais, não quer dizer que vai ter mais apartamento, mais gente ali dentro do prédio, né? Perfeito. Vai ter mais infraestrutura, Perfeito. Né? Vai tirar os carros da rua, que é a questão do portão lá e virar sala comercial, que valoriza muito o prédio, a sala comercial. A gente tem falado bastante isso aí os últimos dias. E a parte mais importante que dá, é o que tu falou, dá vida no prédio, né? Dá vida no prédio, cara. É a sala comercial, vai ter gente ali, vai ter segurança e vai ter vida. Porque graças a IA, hoje, esse dia eu recebi um material de uma consultora que dá para fazer as pessoas se movimentando por dentro do prédio. Que antes era só o catálogo ali e tal. Agora não, agora já dá para ver a pessoa entrando na piscina, né? A gente sabe que é IA. Essa imersão. Só que aí você já tem aquela sensação de você entrando na piscina, entrando na academia do prédio, e a sala comercial, a vida embaixo do prédio é essencial, porque senão fica aquela coisa apagada como... Agora, já que entramos em assunto polêmico, eu vou tocar no mais umzinho. Eu acho que eu ia falar isso também. Eu soltei. Porque assim, como a gente falou, nós temos já o cliente que vem comprar apartamento grande. Então, a gente está... Agora, recentemente, uma consultora veio aqui com um prédio onde o cliente dela queria um apartamento grande e não tinha. E ela juntou 3 coberturas numa só para atender a demanda do cliente. E pagou um preço bacana. Conheço a história. Um preço muito legal. E o cara queria aquela localização, aquela vista, e disse, não, mas isso aqui não oferece o padrão que eu estou acostumado. Eu vou querer juntar 3. Dá para juntar 3? Veio aqui, a gente fez a mudança. Então tu percebe que esse cliente que exige esse nível de qualidade, nós temos aqui em Momias e estamos atraindo. Está saindo empreendimentos aqui que eu não vi muito ele, mas o Vela aqui. Então ali são apartamentos de 100 a 600 metros quadrados. 680 metros quadrados. Então tem apartamento. Então assim, Outro a gente conceito de prédio. É um ponto muito positivo, tu valoriza todo o entorno, né? Como eu falei, lá em Canto Grande a gente está fazendo 1 por andar, 250 metros quadrados cada um e tal. Só que esse é um lado da moeda. Só que tem um outro lado polêmico, que é? A gente tem os flats, que começou também a ter muito na cidade. E como é que está sendo a demanda hoje desse produto na cidade com vocês? Vende ou não vende? Vende. O flat ele vende, cara. Só que tipo assim, ó, eu penso no seguinte. Bombinhas é a pérola da coroa. Se a gente for ver em toda a Costa Esmeralda,
Bombinhas hoje é a pérola da coroa. Isso aqui é um negócio pequeno, um negócio bem exclusivo mesmo. Falando de assunto polêmico, eu sou o único corretor que, tipo assim, eu não apoio mais entrada, mais estrada. Eu não apoio. Sou super a favor da TPA. Tem que ter essa restrição mesmo. Tem que ser difícil chegar aqui, porque o cara que escolhe um lugar paradisíaco como Bombinhas, ele quer essa exclusividade mesmo. Se tu for colocar o ponto nos is, ele quer essa exclusividade. Vai perguntar pro morador, pro cara que tem a casinha dele lá naquele canto do Zimbro, se ele quer mais uma entrada por ali. Ele não quer, ele quer estar ali na casa, na mansão dele, de frente pro mar, tranquilo. Muitos deles poucos sabem que eles têm a casa ali. Por quê? Porque são lugares restritos, Bombinhas mesmo, cara. Se você olhar em todo o mapa do mundo, assim, é um lugarzinho que nem o tal do Mykonos, que tem um prédio em Bombinhas com esse nome. Outro lugarzinho que nem lá na Grécia, lá Dubai, tá entendendo? Tem uns lugarzinhos que todo mundo escolhe. Falando de Brasil, Fernando de Noronha. Vai ver a dificuldade que é pra você chegar em Fernando de Noronha, irmão. Tem que ir de avião. E quando que parou o turismo em Fernando de Noronha? Quando que parou a demanda, a busca por Fernando de Noronha? Não para, não tem. Então eu penso Bombinhas assim, cara, nunca vai deixar de o povo desejar Bombinhas que já conhece. Nunca vai deixar, pelo lugar, pela água. Em termos de construção, tem o flat vende, e sou a favor do flat. Também sou a favor do prédio grande, do apartamento de 600 metros, que nem a gente falou do projeto sensacional, conheci de perto o projeto, inclusive estou vendendo o projeto. Tem que ter esse apartamento. Só que na questão de plano diretor, a gente tem que saber onde locar esses produtos, né? Um dormitório, vamos colocar em tal lugar da cidade, o apartamento maior em tal lugar da cidade. Aí é um desafio dos arquitetos, dos diretores de plano diretor, né? Mas que vende, eu sou a favor desse produto, não por ser flat, eu tenho rodado aí o mercado imobiliário de São Paulo, que é o flat lá, é uma demanda gigante, e não por ser flat, isso aqui é importante, não por ser flat é baixo padrão. O flat, eu costumo dizer aqui em Bombinhas, que é o compacto de luxo. Não é barato o flat em Bombinhas, não é o produto de baixo padrão, a gente não está diminuindo o padrão da cidade. Pelo contrário, tem público para os dois, são públicos específicos e tem demanda para os dois. Só tem que saber locar esses produtos, né? A questão de locar o produto é interessante. É zoneamento, né, Luan? Zoneamento. Aí a gente volta a falar do plano diretor de novo. Zoneamento, a gente poderia até falar de andares novamente, fazer escalonado, frente mar mais baixinho, escadinha, para todo mundo ter vista mar. E os flats, zoneamento de flat. Concordo contigo, não pode ser em toda a praia, porque estraga. Zoneamento, em certos lugares pode, em certos lugares não pode. Respondendo tua pergunta, sim, o flat vende muito bem. Eu sou proprietário de flat, eu invisto em flat, minha aposentadoria está sendo montada, tenho uma carteira de imóveis e dentro dessa carteira eu tenho flat também adquirido, porque ele faz uma renda com locação de temporada muito boa. Mas a gente tem que ter produto para todo mundo. Tem o cara da locação de temporada, que é o flat, mas tem que ter o cara de 5 suítes, que quer um apartamento grande, legal. Então, o plano diretor ele tem que rever tudo isso. Eu percebo que às vezes tem muita restrição quanto ao flat, justamente porque o plano diretor ele não ele deixou meio que aberto ao mercado colocar o flat em qualquer lugar. Exato. Isso é o erro. Então assim, daí isso gera uma certa polaridade, onde você começa a falar nos extremos. Tranca todos os flats. Daí outros, não, tem que ter flat. Mas às vezes não é nem um 8 e 80. No meu ponto de vista, se tem que haver uma mudança no plano diretor em relação aos flats, não é de bloquear total. Mas a gente deve começar a setorizar onde é que é saudável ainda ter o flat e onde é que não é. Você também deve deixar o frente-mar. Eu não sou a favor de botar flat frente-mar. Não. Porque o frente-mar, cara, é finito. A nossa orla, o que ocupou, o que não ocupa mais. Então essa faixa ela tem que ser ocupada por um padrão já um pouco melhor. Que é onde o cliente que quer exclusividade, que paga um pouquinho melhor, tá ali. Senão você acaba pulverizando muito e concentrando muito ali e acaba realmente entrando nessa situação. A gente tem, e não cola, cara. Às vezes o empreendedor faz isso para ganhar número. A gente tem construtoras aqui que fizeram um apartamentinho de 70 metros quadrados frente mar e não vai. Eu não sou a favor. Não é um produto ideal para essa localização. Só que eu acho que é natural, o plano diretor ele vai sofrendo essas adaptações
e eu acho que talvez no futuro a gente tenha já uma mudança no plano diretor que talvez calibre isso. Mas eu considero isso que... O que eu vejo, irmão, desculpa te cortar, mas não pode demorar tanto. A gente tem que ver, o plano diretor está funcionando e já ver o que está dando de errado. Isso aqui não está legal, já vamos ajustar já. Não podemos esperar 5, 10 anos para ajustar algo que já foi. Hoje a gente enfrenta essa dificuldade legal do plano diretor mudar só a cada 10 anos, né? Então a gente teve 2011, depois 2021, mudou agora recentemente, só que de 10 em 10 anos, às vezes, ele demora demais. Mas isso aí é lei, tem que ser de 10 em 10 anos? Ou... É o mínimo, né? Se dá o mínimo, só que cada vez que você muda o plano diretor, tem que fazer todo o ritual de mudança. Ajustes dá para fazer no decorrer do caminho. Eu acho que, de repente, esse é um ajuste que o poder público poderia propor, de setorizar. De repente, a zona 1, que é a frente mar, então essa aqui, apartamentos de até tantos metros quadrados. Zona 2, de repente até 200 metros da praia, ou estipular daí de repente numa zona 3, então daí você vai setorizando o tipo de padrão, o tipo de altura, como você falou. Então você calibra isso. E né? outro assunto muito importante que a gente não abordou aqui, mas relacionado à construção, a tudo isso, a gente está falando muito em vender apartamento para investidor, para o pessoal que quer passar as férias, de 5 suítes, só que esses imóveis custam muito caro. Mas nós que moramos e quem está chegando aqui vai morar onde, meu irmão? Aonde? Se a gente só tem apartamento... que você está falando é importantíssimo. Por isso o zoneamento. A gente pegar zoneamentos mais afastados da praia e liberar um pouco mais de andares para poder fechar conta. Não, lá no fundo de Bombas aqui, aqui vamos colocar 15 andares para fazer apartamentos mais acessíveis para quem está vindo morar, trabalhar aqui, ter onde morar acessível, conseguir comprar. Porque se a gente também não vê esse lado, daqui a pouco a nossa cidade está sem mão de obra, que já acontece muito. Então o plano diretor, ele dá o caminho da cidade, ele precisa mudar. Como esse planejamento ele é um organismo vivo, né, cara? Não tem como tu projetar hoje e dizer que tu vai acertar. Não. Então o mercado vai mudando, a dinâmica vai mudando, o apartamento pequeno dá para entender que seja para a pessoa que trabalha, morar, então você poderia ter um pouco mais de andares, de repente um pouco mais de apartamento ali para atender essa faixa. E o flat hoje que a gente também tem um tamanho pequeno e a gente calibra muito, que é o que tu falou, o compacto de luxo, é que na verdade ele é flat, mas ele funciona como hotel. Sim. Então às vezes ele está bem localizado, só que o pessoal chama de flat e vende a unidade menor, só que cara, isso também é saudável. Eu quando eu vou para Gramado, eu só fico em flat. Entendeu? Por quê? A infraestrutura tem um lazer bacana, a gente tá ali dentro do flat só para dormir, basicamente, quando você tá passeando na cidade, ou você tá dentro da área do lazer e tal. Então o apartamento pequeno, desde que ele seja calibrado e no local certo, com o produto certo para a persona certa, daí funciona. Só que ele é um organismo vivo, né? E por isso a mudança não pode ser tão longa. Tão demorada. 10 anos é muito tempo. Ele tem que sofrer os ajustes conforme a cidade vai sentindo necessidade. O mundo hoje muda muito rápido, né? Não tem como em 10 anos tu prever rápido. Que em 2, 3 anos a dinâmica já muda totalmente, né? Já muda. E principalmente na hora de desenhar todo esse planejamento, olhar muito para o que a população precisa, o que vocês estão falando como arquiteto, o que nós corretores estamos falando, porque se você ouvir todas as classes, você consegue fazer algo bom para todo mundo. Apartamentos mais econômicos, mais pro fundo do bairro, os mais luxuosos frente mar, zoneamento de flat, você consegue agradar todo mundo. E eu tenho uma ideia muito legal que eu não sei por que não implantaram ainda, o pessoal aqui, Bombinha Zé, projetada em cima da natureza, né? Então tem essa integração e muita gente é contra aumento de andares e tudo por causa da natureza. Só que a gente também consegue fazer a unificação das duas coisas, empreendimentos unificados na natureza. Que eu não sei por que não estão trazendo isso ainda. Por exemplo, você é obrigado a fazer um painel fotovoltaico em cima do teu empreendimento. Arquitetura sustentável, né? Arquitetura sustentável. E aqui a gente não está fazendo isso ainda, que já era para estar uma terra de TPA, gente. Taxa de preservação. Os empreendimentos já deviam ser todos previstos para ser assim, integração com a natureza e menos desgaste para a natureza. Digamos assim, vai dando uma identidade para a cidade quando você estimula isso. A gente tem tipo Gramado.
Gramado, o plano diretor dele é desenhado para que você tenha aqueles telhadinho e as edificações todas tenham as mesmas características. E daí isso vai dando uma personalidade para a cidade, onde ela acaba dando uma identidade única. E daí essa questão de bombinhas cabe muito bem você estimular, dando incentivo fiscal, imposto, sei lá, dá para dar algum tipo de incentivo, ou até mesmo um gabarito a mais, ou algum benefício para que a pessoa faça edificações com essas características sustentáveis. Tem a biofilia, tem a fotovoltaica, a questão... Tem muitos artifícios que dá para a gente fazer que vai dando essa cara, né? A biofilia teria que ser obrigado aqui, né? Que aí era onde ia integralizar o concreto com a natureza. Agora para você ver como essa questão do plano diretor, a gente, como escritório, a gente trabalha não só aqui em Bombinhas, a gente tem projetos em Itapema, Itajaí, Balneário, e nessas outras cidades, cada uma tem o seu plano diretor. Claro. E de todas, a gente se dá muito bem lá fora, porque o nosso plano diretor aqui é um dos mais difíceis que tem de interpretar e de projetar. Só que a hora que você olha algumas lógicas de que outras cidades usam, você fala, cara, por que não fizeram isso de repente em Bombinhas? Porque vai estimulando um tipo de construção diferente. A gente tem cidades tipo Balneário Camboriú que você pega a área do terreno, multiplica por um índice e diz quantos apartamentos você quer fazer lá em cima. Cara, vamos supor, você botou no índice, dá 20 apartamentos. É 20 apartamentos. Se tu quiser fazer de 10 metros quadrados, vai fazer só 20. Se tu quiser fazer de 100 metros quadrados, você vai fazer os 20. Isso é interessante. Muito legal. Isso é fenomenal. É muito lógico e prático. Assim, mas por que lá tem apartamentos de 20 andar? Porque é 20 com um por andar. Eu quero apartamentos menor, eu quero botar mais apartamento. Não dá mais, é 20. Se tu quiser apartamento menor, então bota 2 por andar que faz só 10 andar. E sabe se botar 3 por andar, o prédio vai baixando porque aquela quantidade pronto. E sabe o que essa dinâmica força? E é lógico, como tu falou, é lógico isso aí. Ver como é outro tipo de entendimento. Essa dinâmica força o incorporador a ter que pegar mais terrenos. Porque ele vai ter que fazer uma obra melhor, uma obra maior, porque ele quer mais unidade. E daí não é a altura que prejudica, entendeu? Tu acaba valorizando a cidade, porque na obra maior, tu tira o carro da garagem, debaixo do térreo, tu faz sala comercial, tu levanta. Então, isso acaba dando uma dinâmica diferente e que eu acho que é bem vantajosa, né? Outra coisa que a gente lida muito com vocês e a gente acaba tendo algumas dificuldades, que é falando agora de permutas, né? A gente até está fazendo estudos agora pro Lucas, a gente faz bastante e a gente vê a diferença que existe quando tem um corretor preparado e um corretor profissional e quando tem corretores que entram na profissão de gaiato só para ganhar dinheiro e fazer bagunça no parquinho. Porque a gente tem terrenos hoje na cidade que são terrenos bons, que estão literalmente congelados por causa dos corretores ruins. Sim. Porque o que vocês fazem? Você chega lá, aborda um dono do terreno, começa uma negociação e diz, aqui você vai ganhar X% na permuta, você vai ganhar 10 apartamentos. Só que se você fizer as contas, não daria para dar 7, 6. Daí o dono do terreno vai lá e diz, cara, é 10 apartamentos. Só que não tem conta que fecha para bater os 10. Já materializa aquilo e aí para você convencer ele de uma ideia contrária, vai longe. E hoje o custo da construção civil está muito alto. Então as consultoras fazem as contas muito certinho. Então por isso que a gente acaba tendo que ter muito relacionamento com vocês, justamente por isso. E os corretores ruins acabam prejudicando muito o trabalho de vocês próprios, que daí acaba não conseguindo viabilizar muitas negociações por causa do canal sujo, que a gente já chama, né? Já queimou o permutante. Cara, eu costumo dizer que assim, a questão de permuta, de você desenvolver o projeto, é que isso aí é uma bagagem que você vai carregando, né? Tipo, você entra num ramo da corretagem, na fobia de vender, você aborda primeiro aquele cara que aparece. E aí depois você vai aprendendo isso aí. Então, tipo assim, hoje eu já aprendi que, eu penso numa permuta, Lucas. O meu primeiro contato não é com o proprietário do terreno. Na verdade, eu não quero nem saber nesse primeiro contato com o proprietário do terreno. Muitas vezes vai acontecer isso aí, ele só vai me atrapalhar. Porque aí ou eu vou na onda dele ou ele vai vir na minha onda que talvez também não esteja claro. Meu primeiro contato agora é com o escritório de arquitetura. É com o Gilson, a coisa que é o meu primeiro contato. Eles são os meus mentor do negócio, né? Aí depois, né, o próximo passo é com talvez uma consultora, para depois ser o proprietário, porque aí você vai chegar lá no proprietário com toda a expectativa
alinhada. Você Você já vai vai chegar com calibrar. todas as respostas dele, né? Ele vai estar emocionado. Porque se você for primeiro no proprietário e pegar o que ele quer, ele sempre vai dizer que ele quer isso. Não, Só aí que às vezes é. você pode entregar isso. Então você tem que ter essa bagagem primeiro para entrar Aí com você ele numa vai- negociação já mais dentro de uma realidade. Aí você vai na contramão do negócio, porque aí você chega lá e, como proprietário do negócio, se eu sou também proprietário, eu vou estar emocionado. Agora, eu vou queridão, querer o prédio para mim. Essa tua linha de raciocínio funciona também quando o cara quer vender o terreno, senão você faz nós trabalhar à toa, né? Ah, também. Vamos e viemos, né? Pelo menos se certifique de que o cara quer fazer negócio com o terreno, né? É, porque senão... Porque, olha, parece piada, mas é verdade, cara. Eu sei que tu não faz isso e quando você vai trabalhar, a gente trabalha em cima de um terreno, normalmente já se sabe de que já tá para venda o terreno, ou que o cara quer negociar, então já tem uma informação prévia. Só não se senta com o cara antes de ter essa informação na bagagem, né? Mas tem muitos corretores que entram novo e eles saem caçando terreno, passa na frente do terreno, já manda o print pra gente. Faz um estudo pra mim aqui. Ô, cara, pelo amor de Deus, você não sabe nem que é o proprietário, se a documentação tá certa, se tem documento, se é uso capião, se não é, ele já quer que a gente faça o estudo em cima de uma coisa que tá voando. Assim, bom senso pelo menos, né? Filtrar muita coisa, senão tu passa o dia todo só fazendo estudo e não é rapaz, nada não, mas- sério, né? E tem corretor que acha que a gente tá aqui só trabalhando pra ele, tá? Porque assim, o nosso relacionamento com o corretor tem que ter essa sincronia. Porque senão, cara, a gente acaba tendo que ter um departamento do escritório só para trabalhar com corretores em cima de uma coisa que a gente não cobra para fazer. É um investimento nosso. Quando a gente para um arquiteto para fazer um estudo para o corretor, cara, é um investimento. A gente tem um custo X pela hora do arquiteto. Tu tá investindo Então, tua assim, mão de obra ali, né? Então, ou seja, o nosso departamento comercial, o investimento nosso é basicamente isso, cara. É nossa hora de trabalhado em cima de uma situação de que está completamente no risco e que se a negociação não for para frente com vocês, a nossa hora está perdida. Então, ou seja, tem um certo limite. Então, esse bom senso junto com os corretores, que vai ficar aqui na live, tem que existir. Às vezes tem corretor que diz, mas você pediu um estudo para mim e levou 30 dias. Mas, claro, você só manda coisa fria. A gente já sente na primeira conversa que ele não sabe se o cara quer vender o terreno ou não sabe nada da situação e a gente só está trabalhando e a chance de fechar é pequena. Então, assim, por isso que às vezes a gente acaba tendo um pouco mais de relacionamento com determinados corretores que tem um pouquinho mais de experiência e que usam um pouco melhor o nosso trabalho. E nós estamos aqui para dar esse suporte para vocês. Só que desde que seja uma via de mão dupla. Assim, tu fez a tua parte, chegou com a parte da informação. Agora eu vou te complemento com a minha. Daí você, com essa minha informação, você avança mais um degrau. Daí depois você vem com a coisa mais madura e a gente vai avançando. Então é um crescente, né? E por isso, Lucas, que ele, por causa desses profissionais do negócio, eles dificultam aqui um pouco a nossa vida, porque antes só mandava o print e eles faziam estudo, agora você tem que fazer cadastro. Procedimento agora. Então fica aqui, ó, vou fazer um jabá para eles, viu? Corretores de imóveis e bombinhas, se aproxime mais da ex-arquitetura, tenham eles como seus amigos, porque assim, ó, informação privilegiada é o que vende hoje. E esses caras aqui têm informação privilegiada. Só que tem que ficar cutucando eles para eles dar essa informação para você. Eu já cheguei a pensar em fazer até um curso, literalmente, das informações básicas que o corretor precisa levantar para começar a iniciar uma permuta. Seria sensacional, Sensacional. uma baita ideia. Cara, eu compro. E eu também, já tenho 2 compradores, ó. Porque literalmente, assim, ó, o corretor, se ele estudar um pouquinho, ele consegue avançar muito sem ficar refém do arquiteto. Sim. Cara, hoje se... E são informações básicas, Isso né? é Tá ali no site da prefeitura. São coisas Quer ver bem uma coisa? simples. Vamos fazer um estudo num terreno de 1.000 metros quadrados. Eu consigo dizer mais ou menos quanto dá. Se eu sei o zoneamento, tá público. Eu vou ali, eu sei o índice de aproveitamento. Vou chutar um número aqui para ser fácil de conta. Um terreno de 1.000 metros quadrados com índice de aproveitamento 2. É só pegar o 1.000 vezes 2, dá 2.000 metros quadrados. Então tu já sabe que nesse terreno é 2.000 metros quadrados de obra e ponto. Então assim, em qualquer tua conversa, sentou com o dono do terreno. Meu terreno tem 1.000 metros quadrados. Você vai lá no computador rapidinho, ou até no celular. Índice de zoneamento 2. Então aqui vai dar uma obra de 2.000. Se tu sabe mais ou menos o produto que tu vai fazer, a gente tem por experiência, a gente consegue passar isso para qualquer um. Nesse zoneamento aqui, você consegue fazer uns 60% de aproveitamento de área para apartamento. Ou seja, se tu tem 2.000 metros quadrados, 60% você consegue fazer de área de apartamento. Então, vamos fazer a conta. Puxa a calculadora aí. Só para a gente brincar no beabá, para tu ver como tu consegue fazer um estudo rapidamente só com índices. Então, vamos supor, se tu tem 2.000 metros quadrados, vezes... mas isso aqui é uma calculadora científica. Corretor de imóveis. Vezes 0,6. Vai dar 1.200 metros quadrados de apartamento.
Se o teu apartamento é de 100 metros quadrados, sabe que pode fazer 10 apartamentos de 100 metros quadrados. Então, só com índice, tu já sabe que ali vai dar mais ou menos 10 metros quadrados, 10 apartamentos. Se o cara tá na cabeça de que ele quer uma permuta se ele quer 5 apartamentos na permuta, Aí já não dá. daí tu vai dizer, pô, uma permuta de 50%. Então, assim, tu já consegue contestar o cara, assim, não, cara, pelos índices aqui, isso aqui tá pedindo alto demais. Daí ele já começa a filtrar a situação antes de chegar aqui, pedir pra gente fazer um estudo, parar, sentar, desenhar, fazer um PDF, uma apresentação, mandar, daí chega lá o cara, é 5 apartamentos. Ah, não, aqui é no máximo 30, mas o cara quer 5 apartamentos, não dá. É 30%. 5 apartamentos é 50%. Já travou. Daí todo o nosso trabalho foi em vão. Porque ele não teve o momentinho de estudar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais de informação. Isso é liberdade, cara. É liberdade pro corretor. Claro. Ele ter essas informações. Então, Liberdade, tu não fica amador no negócio. Né? não. E tu te vende pro cara, né? Claro. Pô, o corretor com essas informações, ele não é qualquer um. Não, esse dia um corretor me chamou para fazer uma parceria numa permuta. E aí eu perguntei a metragem do terreno para ele. Ó, tô com um terreno tal, vamos fazer uma parceria numa permuta. Então tem a metragem, ele não sabia a metragem do terreno. Ele queria fazer um negócio contigo, Não, eu falei, não, irmão, tu tá me chamando para trabalhar para você então. Vamos trabalhar junto então? Descobre primeiro a metragem do terreno, que aí eu vou ver a costura para isso aí. O cara sabia a metragem do terreno e tava falando em permuta. Eu falei, não, calma. Mas aí cai, a gente tava conversando no início, eu e o Lucas, cai naquela parte, Lucas, de querer parar, aprender, estudar, né, cara? Porque assim, cara, a galera às vezes tem uma impressão do Luan Braz, mas o Luan Braz, eu paro, estudo, não vivo nessa loucura o dia inteiro. A loucura o dia inteiro é o time da venda. Mas a gente vai lá, vai buscar conhecimento também, né? Porque se tu não tá subindo, tu tá caindo, pô. Bom, galera, o papo tá ótimo, mas a gente tá ultrapassando um pouco o horário aí. O que eu quero deixar claro aqui, assim, a EZE admira muito vocês corretores. Tem que ser o recorde do podcast, né, Lucas? Nossa. Cara, a gente admira porque, assim, como a gente tinha falado lá, cada um tem um dom. E o dom do corretor, cara, é um dom... E assim, vocês lidam com muito preconceito, né? Porque daí muita gente diz que o corretor é um mal necessário. Que mal necessário? O cara pode te livrar de uma baita de uma bucha. Um bom corretor é um cara que tem que ser assim, pensou em investir, já tem... tem que ser, acho que todo investidor deveria ter um corretor no chaveirinho. Um corretor bom, de confiança, igual médico. Toda família tem um médico de confiança. E toda pessoa que investe ou que trabalha no mercado imobiliário deve ter um corretor de confiança. E eu acho que, como tu falou ali, vocês fazem muita parceria. E vem muito, cara, clientes que já estão acostumados a lidar no mercado que dizem, não, eu tenho o meu corretor. Então, cara, vocês são não um mal necessário. Vocês são necessidade básica para quem pensa em investir em imóvel. Mas é o que tu estava falando, esse dia eu brinquei com um cliente meu. Ele apareceu com um imóvel, ele compra comigo sempre. Já comprou mais de 4, 5 imóveis comigo. E ele sempre compra também na praça com outros corretores, também não é exclusivo meu. Mas eu brinquei com ele a questão da exclusividade do corretor. Eu falei assim, ele apareceu com um imóvel mais retirado, um pouco da praia, com um valor mais alto, e querendo vender o imóvel. Aí eu brinquei com ele e falei assim, cara, já percebeu que toda hora que você se afasta de mim um pouquinho, você cai numa fria? Esse é o ego do Luan. Aí eu falei pra ele, mas o papai tá aqui, o papai vai te ajudar, tá bom? Vou vender esse imóvel pra você. Cola aqui no meu bíceps aqui, vai. Mas é o que eu falo, cara, tem o médico da família, tem o contador, tu tem o teu contador, né? Cara, dá uma preferência pro corretor, né, cara? Deixa eu te servir, pelo menos, né? Me incomoda, eu falo pra ele, me incomoda, cara. Pergunta se eu venderia esse imóvel antes de tu comprar. Que aí tu já vai ter uma noção se tu tá pegando um negócio bom ou não, né? Mas o corretor é o cara que vai te fazer ganhar muito dinheiro ou ele também pode te fazer perder muito dinheiro. Investimento errado. Tu perde dinheiro, tu congela ali uma parte do teu dinheiro que poderia estar na tua conta. Então é primordial fazer negócios. Às vezes tu não perde, mas para não perder, a liquidez baixa muito, você fica com aquele dedo até conseguir vender, porque você fez uma má compra, daí não consegue sair dele tão fácil, daí daí o tempo começa a te corroer. Né? E tu tá falando do investidor, né? Mas muitas vezes tem um cliente que guardou o dinheiro da vida inteira. Exato, que tá muito uma caso, vida. Muito caro. aí só o vai cara- comprar aquele imóvel só. Exatamente. E o cara erra, então sim, é uma profissão que tem que ser levada muito a sério.
Escolha com muito carinho quem está assistindo, o corretor que vai te atender, especialista aonde você quer comprar, é em Bombinhas, corretor de Bombinhas. Porto Belo é de Porto Belo, tem corretor que vende em qualquer lugar do Brasil. Quem vende tudo não vende nada, o cara tem que ser especialista no que faz. A gente percebe corretores no município que se especializam em bairros. Eu sou o caso. Eu não ia falar nada, mas já que tu Lucas falou, é um né? exemplo Eu disso. só vendo Mariscal e Canto Grande. Várias vezes acontece do cliente chegar para mim, Lucas, eu quero em Bombas. Me desculpa, eu não consigo te atender. Vou achar um parceiro que te atenda Eu lá. vou te encaminhar para um parceiro, vou indicar lá para o Luan, que ele vai te atender lá em Bombas. Eu não vendo. E assim, qualquer outra praia que ele me pergunta, Porto Belo, eu quero comprar lá em Perequê. Eu não vendo. Procura alguém de lá. Porque eu sou especialista na minha área, que é Mariscal e Canto Grande. Lá eu domino. O que não for Mariscal e Canto Grande está fora do meu conhecimento. Então eu não vou conseguir te prestar um bom atendimento. Queria agradecer vocês dois. Obrigado, Luan. Meu amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E agradecendo vocês, eu agradeço a todos os corretores que Valeu sempre foram pela presença, muito parceiro da ESE, né? E convido vocês para assistir também os próximos episódios dessa primeira temporada. Está sendo meio diversificado, a gente convidou de corretores essa temporada, vocês são os únicos, mas depois vai abrindo mais e de repente, se for bem aceito, a gente vai fazendo mais episódios aí com mais parceiros, né, na área da corretagem. Eu já assisti o primeiro episódio, então um sucesso. Quem Fechou, sabe galera? tenha mais temporadas, né? Muito obrigado e até a próxima. Valeu.